Agora, eu tenho alguns assuntos para a gente falar hoje. Eu tenho uma notícia importante para a gente debater, preocupante. E pior que são duas coisas diferentes, né? Porque eu tenho que falar de alguns jogadores que o Vasco está monitorando e também falar do Lucas Piton. Por quê? Por que tem que falar do Piton? Até o Alves aqui mandou. Piton vai jogar na seleção italiana, Diniz tem nível de seleção. O Vasco não pagou, segundo o Samir, né, que é o do Café com o Setorista, é um cara muito bem informado dentro do Corinthians, né? Ele é um jornalista renomado. Ele falou que o Vasco não pagou ainda nem R$ 1 pelo Piton. O Vasco não pagou nada para o Corinthians não recebeu R$ 1. Aí ele fala que internamente no Corinthians fala: não, tudo bem, a gente acha que o Vasco vai pagar. Mas aí, Eri, caso o Vasco não pague, o Piton pode voltar para o Corinthians. É que assim, eu acho impossível isso acontecer, pelo amor de Deus, gente. Não é possível que vai acontecer um negócio desse. Mas é que é algo estranho não ter pago nada do Piton. Parece que é o Piton e o Léo Pelé que não pagou até agora o Vasco da Gama. E o Vasco continua nesse negócio de se queimar no mercado, né, Eri? Porque, por exemplo, saiu um vídeo do Nicola agora com a foto do Josh escrito mal pagador. E aí isso aí reflete no Vasco também, né, Eri? Cara, isso daí eu espero muito que venha acabar agora no começo de janeiro. Sabe? Eu acho que não adianta a gente estar falando sobre um assunto que vem se arrastando durante muitos anos, né? O Vasco deve esse, deve aquele outro está cobrando do Vasco, aquele outro até hoje não ganhou, não recebeu. Então é uma história tão ruim, é tão desagradável falar que o seu clube do seu coração deve. Que quer dizer que, na verdade, não é o clube, né? As pessoas que gerenciam mal, né? De uma maneira muito desagradável, péssimos profissionais, fazem com que o Vasco tenha uma fama horrorosa nesse aspecto. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto, porque, como eu não conheço de fato, eu não sei se também é fofoca, se é exagero, sabe? Eu fico torcendo para que tudo isso acabe definitivamente e que a gente não volte nunca mais a ficar falando sobre um tema que já existe, eu acho que desde que eu nasci. Desde que eu nasci, é sempre isso, um jogador reclamando que não paga. Cara, é muito, muito desagradável. Eu realmente fico chateado com isso. Assim, Edmundo, só tô vendo que o pessoal tá mandando aqui, mas não, gente, o Corinthians está conversando com o Vasco para fazer um outro acordo para o Vasco pagar o Piton, tá? Não era um prazo de pagamento até o final do ano, não. Teria que já ter pago uma boa parte do Piton, pelo menos. O Corinthians tá sendo, pelo que eu entendi falando do Samir falando, né, que apareceu essa notícia para mim, eu falei, Piton pode voltar? Eu falei, como assim? Não é possível. O que tá acontecendo, né? E aí o Corinthians acredita que o Vasco vai pagar, tá? O Corinthians não tá entrando na FIFA, blá, 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 não, ainda não. Tá costurando um novo acordo, né, Edmundo? E o próprio Corinthians acredita que isso vai dar certo. Mas é algo que preocupa, né, cara? Porque o aporte caiu já do dinheiro, né? Por que não pagou ainda o Piton, né, Edmundo? Bom, acho que tem uma série de aspectos para a gente abordar. Primeiro, o Corinthians jogou uma temporada praticamente sem lateral esquerdo, né? Porque o Fábio Santos, que é o melhor dos três, já tem uma certa idade e deve se aposentar ao término dessa temporada. Então, do lado de lá também fica, se não pagou, me devolve a minha mercadoria. Agora vamos falar de Vasco. Foi muito confuso todos os aportes, todos os pagamentos feitos durante essa temporada. Esse foi um dos questionamentos do Pedrinho ao hoje CEO, né? Ele era CFO, mas hoje é CEO da 777. Ele deu uma explicação que não é muito plausível, mas foi uma explicação dizendo que a 777 é um fundo. Então, quando eles demoram para pagar, é porque eles estão tendo rendimento maior nos negócios dele lá, nas aplicações que são feitas pelo fundo. Enfim, mas eu estou muito mais pela linha do Eri. Isso é uma coisa centenária dentro do futebol brasileiro, não é uma coisa específica do Vasco, mas que havia sido dito que ia acabar. Assim como um Vasco forte, competitivo, foi a promessa da 777 quando adquiriu o Vasco. Na primeira conversa que o Pedrinho, novo presidente, teve com o Lúcio,
e com as pessoas da 777, a demonstração era que o projeto é todo 777, 777, 777. E um dos nossos conselheiros perguntou, mas qual é o projeto do Vasco? Quando que o Vasco volta a ser campeão? E aí eles se assustaram, porque a atual diretoria nunca questionou, nunca fez esse tipo de pergunta. Eu acho que no futuro as coisas vão melhorar. Mas acho, agora dando a minha opinião em relação a isso tudo, eu acho que está muito vinculado ao rebaixamento ou não do Vasco. Eu acho que não vai acontecer, acho que o Vasco vai permanecer na primeira divisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o orçamento cai pela metade ou mais, os patrocinadores também saem, e aí você começa a renegociar de uma outra forma. Só que o tempo está passando e as coisas estão acontecendo. Até foi uma sugestão do Pedrinho. E eu vou fazer uma enquete aqui para nós três e vou dar a minha opinião logo. Quem seria melhor que o Vasco contratasse? O Scarpa ou o Orediano? Na minha opinião, o Scarpa. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eles custam o mesmo preço. Então, é só questão de você querer fazer um time competitivo ou contratar um jogador jovem para que você amanhã venda ele. Então, tem um nome aí específico que me fugiu agora, mas é um outro tipo de planejamento. É um planejamento só financeiro e não esportivo. E acho que isso deve ser uma discussão diária entre o clube associativo e a 777. Mas que isso tem que acabar o quanto antes possível, eu não tenho dúvida que isso tem que acontecer. Só para dar notícia, depois a gente já muda de assunto aqui, o combinado era o Vasco pagar 6 parcelas de 500 mil euros, 3 durante 2023 e as outras 3 em 2024. O Corinthians não recebeu nenhum centavo até agora, por conta da dívida. O Corinthians entrou em uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, e da CBF para cobrança do atraso, mas o clube paulista aguarda uma solução amigável. É a notícia do GE, tá, gente? Então tá aí, eu vi que tinha algumas pessoas falando, não era para pagar esse ano, não dá para você comprar um jogador, pagar, primeira parcela só daqui a 1 ano e meio, não é difícil isso aí. Desculpa, o Corinthians já não escapou? Ainda 100% ainda não, né? Tem 44 pontos. Então é por isso que ainda está no grilo. Fica tranquilo. Eu também acho que vai pagar, mas é algo que a gente tem que colocar até para o pessoal saber também, mas é importante. O importante é pagar, pelo amor de Deus, né? Bora falar agora sobre demissão no Vasco. Cruz Maltino anunciou nas últimas horas a dispensa do diretor comercial chamado Caetano Marcelino, aquele mesmo que já havia trabalhado no Maracanã e por 3 anos comandou o marketing do Flamengo. Sua contratação pelo Vasco aconteceu em outubro do ano passado e 1 ano e 1 mês depois ele foi dispensado. Há uma série de avaliações internas que apontam que o Marcelino não conseguiu dar conta do recado. Seu grande feito pelo Vasco foi a renovação do contrato da PixBet com valores muito superiores ao anterior, mas em relação à busca pelo Maracanã, você sabe que o Vasco tem a intenção de ter o Maracanã como seu, o Marcelino não conseguiu avançar, ele também foi muito criticado por conta da operação para melhoria do atendimento ao torcedor em São Januário. O torcedor segue sofrendo toda vez que vai ao estádio Cruz Maltino. Tendência é que a 777 aponte um novo diretor comercial em breve. A pergunta que eu quero deixar é: Paulo Brax segue no Vasco em 2024? O trabalho dele é bem avaliado para que o diretor executivo de futebol, o cargo mais importante dentro dessa estrutura, permaneça. Na minha avaliação, Paulo Brax não merece estar à frente do Vasco. Eu quero saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Fala, torcedor vascaíno, beleza? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Eterno Vasco Oficial, onde todos os dias tem notícias para você. Se você é novo aqui, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para que o YouTube reconheça e entregue nossos vídeos para mais torcedores vascaínos. E se você ainda também não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para toda vez que tiver notícia do Vasco, você seja notificado. Deixando bem claro, pessoal, todos os dias, 10 horas da manhã e às 18 horas, temos notícias do Vasco. Então ative as notificações para que você seja notificado. Em relação
ao tema de hoje, as coisas não vão boas. 777 tem deixado a desejar, né? Não tem pago, parcelas atrasadas, dívidas com São Paulo, Corinthians. Hoje falamos aí sobre Piton, a qual nenhuma parcela ainda foi paga do jogador. Porém, o Corinthians ainda não entrou com recurso através da FIFA para que o Vasco venha de fato realizar esses pagamentos ou devolver o jogador, e até mesmo sujeito a multa, né, pessoal, na justiça aí. Vamos torcer para que essa nova diretoria aí com o Pedrinho venha ocorrer da melhor forma possível e que o Vasco consiga se levantar. Não esqueça de deixar o seu like aí, de se inscrever no canal, ativar as notificações, e vamos continuar sendo otimistas para que 2024 seja um excelente ano para o Vasco. Valeu, forte abraço, assim que pintar mais notícias voltaremos em breve.